Fala galera, aqui mais uma vez falando sobre NBA com vocês. Cara, que dia hoje, primeiro dia de playoffs. Cara, tivemos quatro jogos aí muito interessantes, muito interessantes. Eu vou estar olhando aqui para a tela do computador porque no momento eu estou em live, então vou tentar fazer live após os jogos. Vou estar comentando aqui também olhando para o box score. Eu não vou me basear no box score, vou basear no que eu vi no jogo. Então o box score aqui vai servir só de parâmetro para algumas coisas. Então vamos lá. Vamos com o primeiro jogo do dia aí, que é Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. Vitória aí tranquila do Cleveland Cavaliers. Eu acho que o primeiro tempo não pode servir de parâmetro para alguma coisa. Tipo, o primeiro tempo foi muito empatado. Claro que no decorrer da série, com o mando de quadra nos jogos 3 e 4 do Toronto Raptors, pode ser que o decorrer da série mude. Mas no lado do Toronto Raptors tivemos RJ Barrett, o melhor jogador do lado do Toronto Raptors, com 24 pontos. Claro que o Scottie Barnes também teve 21, mas o aproveitamento dele até o último período foi muito negativo. O momento que ele engrenou e começou a fazer alguma coisa já estava praticamente tudo perdido. Então, o Scottie Barnes aí, com seu lado defensivo, tentou marcar o Evan Mobley em alguns momentos, tentou marcar o Donovan Mitchell, o James Harden. Claro que foi importante, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Brandon Ingram, 17 pontos, uma partida apagada dele, sendo 7 pontos vindo do lance livre. Cara, essa partida eu achei ela muito equilibrada até o intervalo. No intervalo tava 61 a 54. Então eu achei que ia dar mais trabalho, ia ser algo que fosse mais emocionante até o final do jogo. Só que no terceiro quarto, o time do Cleveland Cavaliers engrenou. O Max Strus vindo do banco muito bem. O James Harden no seu papel de distribuir a bola, uma coisa que o Vavo comentou no jogo que eu estava vendo. O James Harden se adapta muito bem no que é proposto para ele no time. Se é para pontuar no Houston Rockets, ele provou que consegue. Se é para ser um cara coadjuvante, ele provou que consegue vir do banco no Oklahoma City Thunder. Agora ele consegue se provar um cara que distribui a bola muito bem para o excelente pontuador que é o Donovan Mitchell. Então, 32 pontos para Donovan Mitchell, 11 de 20 nos arremessos, mais uma vez não se omitindo nos playoffs. Ele é o oitavo ou nono, não sei a posição dele corretamente, em pontos por jogo em playoffs. Cara, o que ele faz em playoffs é absurdo. Em Utah Jazz ele não se omitiu, no Cleveland Cavaliers ele não se omite. Talvez agora com a ajuda e o acréscimo do James Harden ele consiga ir mais longe. Nunca conseguiu passar da segunda rodada, mas nunca foi por culpa dele. Sempre fazendo o seu papel, sempre se mostrando ser muito bom. O Evan Mobley com 17 pontos. O Jarrett Allen teve um começo muito quente de jogo, só que depois ele acabou se escondendo um pouco mais. Ele teve um problema com faltas no começo do jogo, então acabou que o Evan Mobley jogou mais no jogo. E nesse jogo, para mim, também ficou muito claro a falta de um pivô concreto nesse time do Toronto Raptors. Prejudica muito. O Cleveland Cavaliers teve a maioria dos seus pontos vindo da infiltração, do mid-range. Nas bolas de três, praticamente ficou empatado. Praticamente tiveram a mesma quantidade nas bolas de três. O Cleveland Cavaliers teve 15 bolas de 3 e o Toronto Raptors teve 13 bolas de 3. Os dois tiveram 22 lances livres convertidos cada. Então, o fator desequilibrante, o que desequilibrou esse jogo foi a infiltração, foi a bola no mid-range, foi a bandeja do lado do Donovan Mitchell, que teve excelentes cravadas, o Dean Wade muito bem também nesse aspecto do jogo, o Jarrett Allen, que teve um começo muito, muito bom. Gostei do começo do Jarrett Allen na partida. É, Teve apenas 10 pontos, mas o seu impacto no garrafão, em pegando rebotes, no lado defensivo, assim como o Evan Mobley, é algo fundamental, coisa que o Colin Murray Boyles não conseguiu fazer. Claro, teve 14 pontos, mas eu acho que não é o suficiente para poder parar na série o Evan Mobley e o Jarrett Allen, assim como Sandro Mamushkalashvili e Jacob Poeltl, que não são pivôs concretos. Então, acho que se eu fosse o GM do Toronto Raptors, a primeira coisa que eu procuraria na off-season é um pivô concreto, porque nesse jogo aqui já ficou muito claro que
o Scottie Barnes não é o defensor suficiente para defender todas as posições. É claro que ele consegue defender todas as posições, mas só o Scottie Barnes não consegue marcar os 5 ao mesmo tempo. Isso ficou muito claro. Também tem o fator que o Immanuel Quickley está machucado, então vamos ver como é que vai se comportar aí o Toronto Raptors sem o Immanuel Quickley. Deve voltar aí no jogo 2, no jogo 3, mas foi algo que desequilibrou essa partida. Eu acho que o Immanuel Quickley poderia agregar muito bem para o Toronto Raptors para não sofrer todo aquele desnível que teve no terceiro quarto. O Immanuel Quickley, que é muito bom em roubos de bola, ele é um cara que também consegue infiltrar, ter bolas de três. Então vamos ver como é que vai ser o Toronto Raptors com o Immanuel Quickley. Então, partida dominante do Cleveland Cavaliers. Eu acho que essa série não se estende muito. O banco foi fator predominante nesse jogo também. Max Strus, 24 pontos. Os papéis bem divididos com o Dennis Schroeder, que teve apenas 2 pontos, mas conseguiu 2 assistências. É um cara que também consegue ter a mentalidade de um cara que já foi para os playoffs diversas vezes. Gosto do Dennis Schroeder. Aqui temos o Sam Mary com 7 pontos. O Jalen Tyson com 2 pontos apenas. Mas, cara, o impacto defensivo desse time foi algo predominante nesse jogo que fez o Cleveland Cavaliers garantir 1-0 a vantagem no mando de quadra nessa série que eu acho que não vai estender. Uma coisa que eu achei muito interessante é que não teve nenhum time que perdeu o mando de quadra. Todos os times que tinham o mando de quadra conseguiram vencer, tiveram o mando de quadra respeitado, então gostei disso. Beber uma aguinha, minha garganta tá bem ruim, eu tive um probleminha aí na garganta esses dias aí, tô tossindo bastante, vou tentar me segurar ao máximo aqui. Vamos, vamos, vamos entender o meu lado aqui também. Vamos lá, que o próximo jogo, o segundo jogo do dia, foi Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Cara, que jogaço! Eu acho que essa série tem total potencial para ser a melhor série desse primeiro round. Eles já travaram um embate 2 anos atrás que o Minnesota Timberwolves levou a melhor em 7 jogos, mas esse Denver Nuggets é o melhor Denver Nuggets que a gente viu nesses últimos anos. Eu acho que o Denver Nuggets que a gente vê hoje é o melhor que a gente viu desde aquele Denver Nuggets campeão, com mais vontade, com mais entrega, com mais energia e o mais completo também. No lado do Minnesota Timberwolves, eu achei que faltou um pouco do Anthony Edwards no jogo. É claro que ele está voltando de lesão, teve 22 pontos, mas ele deu o gás dele no final. Até o começo do quarto período ele não estava tão bem, o aproveitamento dele estava muito baixo. Teve 9 rebotes, 7 assistências, então já que ele percebeu que não estava tão bem, ele tentou distribuir a bola. Gostei das atuações de Ayo Dosunmu, que teve 14 pontos vindo do banco, 3 de 7 nas bolas de 3, ele que está muito bem com essa camisa do Timberwolves. Ele também na característica de armador, teve só uma assistência, mas ele consegue distribuir a bola, não garantindo a assistência, mas é aquele cara que não é fominha. Se ele precisar de chutar, ele chuta. Tá com 41,5 pontos 41,5 por cento nas bolas de 3, a porcentagem das bolas de 3. Então, gosto bastante do Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu aí que é um fator que pode ser predominante nessa série vindo do banco. Cara, olho no Ayo Dosunmu nas situações que ele vem fazendo. O Jaden McDaniels gastou tudo que ele tinha no primeiro quarto, tudo que o Jaden McDaniels tinha que entregar, ele entregou no primeiro quarto. O Rudy Gobert foi muito bem nessa partida. Eu gosto de elogiar o Rudy Gobert quando precisa. O Rudy Gobert que, se não fosse ele, o Nikola Jokic e esse time do Denver Nuggets ia fazer 130, 140 pontos facilmente. Um fator interessante que o Denver Nuggets tem médias de 122 pontos por jogo e quando joga contra o Minnesota Timberwolves tem apenas 108 pontos por jogo. Nessa partida fez 116, mas a gente vê que não foi uma partida que teve teve muitos pontos, mas não foi algo sobrenatural. Muitos pontos vindos do lance livre na pressão que o Minnesota Timberwolves propunha para esse time. O Naz Reid, 4 faltas, ele não conseguiu jogar muito nesse jogo, ele teve apenas 17 minutos, 5 pontos. Eu senti falta do Naz Reid na marcação do Aaron Gordon, na marcação do Nikola Jokic. Eu acho que
o jogo poderia ter sido diferente. O Denver Nuggets poderia ter ganho, mas eu acho que não seria do jeito que foi. De 11 pontos de diferença, esses 11 pontos aí o Naz Reid poderia entregar, ou poderia segurar alguns pontos feitos pelo Aaron Gordon, pelo Cam Johnson, pelo Nikola Jokic. Então, olho no Naz Reid, porque o Minnesota Timberwolves já teve esse problema com o Karl-Anthony Towns de faltas. Então, vamos ver como é que se comporta. Então, o que eu queria mais falar mal aqui é o Julius Randle, que não teve uma boa partida. 7 de 16 nos arremessos, 16 pontos. Pode omitir muito bem para quem olha as estatísticas, mas eu não acho que o Julius Randle teve uma partida digna. Teve apenas um turnover, mas teve 4 faltas, conseguiu prejudicar o time nesse limite de faltas. Eu acho que o Denver Nuggets tem total potencial para ganhar a série. O Denver Nuggets, que, como eu falei, é o Denver Nuggets mais completo que a gente que a gente viu até desde o time campeão. O Aaron Gordon com 17,5 de 10. O Aaron Gordon, um fator que eu gosto nele é o jeito que ele joga, o jeito que ele bate para cima, o jeito que ele não tem medo de enfrentar o adversário. Então eu gosto bastante disso no Aaron Gordon. Aaron Gordon, que é um cara atlético que pode defender também muito bem o Jaden McDaniels, pode defender o Julius Randle, assim como ele mostrou hoje. A defesa do Denver Nuggets mostrou que tá para trabalho. O Cam Johnson com 12 pontos, 5 de 12 nos arremessos, 2 de 7 para 3 pontos. Eu não acho que é aquele Cam Johnson que veio do Brooklyn Nets, porque o papel dele é dividido aqui no Denver Nuggets e não é o mesmo papel que ele tinha no Brooklyn Nets, mas eu acho que dentro do que é proposto, é o Cam Johnson que espera-se ter. É o Cam Johnson que o Denver Nuggets buscou na troca com o Michael Porter Jr., que para mim, se fosse o Michael Porter Jr. aqui, seria facilmente um jogo de 0 de 8 nas bolas de 3 aí pro Michael Porter Jr. O Cam Johnson também impacta muito bem, sendo um cara chamativo para a marcação, se vê que ele está livre, vai dobrar a marcação, vai ter atenção na bola de 3 pontos para ele. Então eu acho que o Cam Johnson pode ser um fator crucial aí se o Denver Nuggets quiser vencer essa série, se quiser buscar jogo, se quiser ter um cara que tá quente. Se o Cam Johnson tá quente, eu acho que pode ser um fator que vai desbalancear essa série, porque o Cam Johnson é um baita jogador. Nikola Jokic, 40 minutos, 25 pontos, 11 de 19 nos arremessos de quadra, 13 rebotes, 11 assistências. O Nikola Jokic teve 5 turnovers, mas teve 4 deles apenas no primeiro quarto, então eu acho que o primeiro quarto em geral do Denver Nuggets foi muito ruim. O Denver Nuggets dormiu no primeiro quarto, acordou no finalzinho, e no segundo quarto o Jamal Murray acordou, conseguiu pontuar do jeito que ele espera-se ter o Jamal Murray. Cara, eu gosto muito dele. Teve 0 de 8 nas bolas de 3 pontos? Teve. 7 de 22 nos arremessos? Teve. Mas, tirando os lances livres aí, eu gosto bastante do Jamal Murray, porque é aquele cara que vai infiltrar, que vai fazer aquela bolinha do mid-range. Cara, foi importante demais na vitória hoje do Denver Nuggets, apesar dos lances livres. Gosto do jeito que infiltra, gosto do jeito que ele bate pra dentro, gosto demais do Jamal Murray, ainda mais em playoffs, que é aquele cara que muda quando tá em playoffs. Essa temporada regular dele não foi uma temporada regular ruim, não foi uma temporada regular mediana. Eu gostei, foi All-Star, provavelmente vai ser All-NBA, então era de se esperar uma atuação boa do Jamal Murray, porque é aquele cara que brilha em playoffs. O Nikola Jokic, como eu estava falando, no primeiro quarto estava meio apagado, mas a virada de chave do Denver Nuggets, que fez eles virarem os 9 pontos de déficit que estavam tendo no primeiro quarto, foi o Nikola Jokic entrando no jogo como uma característica de armador. Ele como armador achando passes pro Christian Brown, achando passes pro Bruce Brown, achando passes pro Cam Johnson, eu tinha esquecido o nome, o Cam Johnson, foi crucial nessa virada de chave, nessa virada pro Denver Nuggets conseguir empatar no intervalo estava tudo igual. O primeiro quarto terminou com 10 pontos de vantagem pro Minnesota Timberwolves, mas no segundo quarto, a adição do Jonas Valanciunas eu acho que é muito importante nisso, porque eles não perdem totalmente a qualidade do Nikola Jokic se for para um cara defensivo, se for para um cara de pegar rebotes.
Então essa adição do Jonas Valanciunas foi muito, muito, muito importante. Tim Hardaway Jr. com 7 pontos apenas, uma partida mais apagada. Bruce Brown com 8 pontos. Então eu acho que esse banco do Denver Nuggets pode ser um banco que vai dar muito trabalho, ainda mais com a volta do Peyton Watson, que não jogou essa partida. Então eu acho que vai ser uma série não tão tranquila quanto se espera no papel, um time de terceiro colocado enfrentar o sexto, mas eu acho que pode ser uma série que vai ser de 6 jogos. Eu acho que o Denver consegue vencer os mandos de quadra e não precisa se estender para 7 jogos necessariamente. Eu acho que para o Minnesota Timberwolves tem que dar trabalho. Julius Randle tem que entrar na série, acordar que está em playoffs. O Anthony Edwards se recuperar da lesão totalmente. Eu acho que o Naz Reid tem que ter cuidado nessas faltas. E o Rudy Gobert tem que ser papel crucial na defesa, assim como foi nessa partida. Eu acho que não temos que xingar o Rudy Gobert, porque ele foi essencial na defesa para não ser um jogo de 30, 40 pontos de diferença. Vamos lá, né? Atlanta Hawks e New York Knicks. Vitória do New York Knicks com o mando de quadra. Vamos beber água aí, porque... Vamos lá. Atlanta Hawks 102, New York Knicks 113. Cara, gostei para a primeira atuação desse novo time do Atlanta Hawks. Gostei do jeito que eles agiram. Dentro do Madison Square Garden é difícil de ganhar do Knicks. É difícil demais de ganhar do Knicks, apesar de não ter o Trae Young. Cara, eu acho que pode sim, no jogo 2, quem sabe, o Atlanta Hawks ganhar. No começo do jogo, o New York Knicks teve certa predominância. No intervalo foi apenas com 1 ponto de vantagem, mas o que, o que foi o fator diferencial foi o terceiro quarto, assim como foi no jogo do Minnesota Timberwolves, assim como foi no jogo do Cleveland Cavaliers. O terceiro quarto foi fator crucial. Nickeil Alexander-Walker, eu achei ele um pouquinho apagado. O banco também do Atlanta Hawks muito apagado, 8 pontos apenas para o Jonathan Kuminga com 27 minutos. Se espera mais do Jonathan Kuminga. Aí, foi. Se espera mais do Jonathan Kuminga. Cara, CJ McCollum com 26 pontos. O Jalen Johnson com 23 pontos. O CJ McCollum é um cara experiente, então eu acho que ele não vai se omitir. O Jalen Johnson é um cara top 20 NBA, então eu acho que ele também não vai se omitir. Porque mesmo sendo sua primeira pós-temporada, sendo franchise player, sendo a cara desse time, 39 minutos para ele, teve apenas um turnover, 3 faltas, então nenhum problema. Gostei da partida também do Okongwu atacando esse garrafão do New York Knicks, que tem apenas o Karl-Anthony Towns defensivamente, tem o Mitchell Robinson também, mas teve um probleminha ali, então foi pro vestiário um pouquinho mais cedo do que se esperava o Mitchell Robinson. Então 19 pontos pro Congo com 7 rebotes. Dyson Daniels não é aquele cara com a característica de pontuação, e dentro do que foi proposto para ele, foi muito bem. 11 assistências para o Dyson Daniels, 9 rebotes, 3 roubos de bola e nenhum toco, mas na marcação do Jalen Brunson ele conseguiu ir bem no restante do jogo. O Jalen Brunson começou muito quente, eu esperava uma partida aí de 50 pontos para o Jalen Brunson, mas o Dyson Daniels conseguiu neutralizar. Teve 29 pontos o Jalen Brunson, 28 pontos, isso não pode negar. O Jalen Johnson é diferente em playoffs, ele é diferente quando precisa de um cara para pontuação. O Karl-Anthony Towns finalmente tomou jeito na vida e mostrou que pode pontuar 25 pontos para ele nesse time, nessa partida do New York Knicks. Eu senti falta do Karl-Anthony Towns na temporada regular como coadjuvante de pontuação para o Jalen Brunson, assim como ele foi na temporada passada. Tem até aquela discussão, né? Se ele realmente foi coadjuvante na temporada passada ou se ele foi o protagonista. E eu acho que ele foi o coadjuvante, porque o Jalen Brunson, ele atraía a marcação e o Karl-Anthony Towns era fundamental nos rebotes. Ele não teve tantos rebotes nesse jogo, teve apenas 8 rebotes, mas nas bolas de 3, teve 3 de 4 nas bolas de 3. O Josh Hart, ele é um cara muito esporádico. Gosto muito do jeito que ele defende, do jeito que ele pega rebotes, do jeito que ele traz energia para a quadra. Michael Bridges com 11 pontinhos, na defesa também foi muito importante. Jordan Clarkson, 8 pontos. Miles McBride, eu achei que ele poderia entregar um pouquinho mais do que entregou. Na temporada passada ele entregou bastante, então é um cara que eu esperava majoritariamente mais. Por um cara que teve 21 minutos em quadra, eu esperava mais.
Não voltou 100%, mas, assim, fazer o quê? O cara tá voltando de lesão agora, né? O Jalen Brunson com 28 pontos, já ressaltei. O Mitchell Robinson foi mais cedo, mas do que ele estava em quadra, teve 2 tocos. Eu gosto muito do Mitchell Robinson na defesa. Eu acho que num plano de jogo, sem o Karl-Anthony Towns e com o Mitchell Robinson, eu acho que o New York Knicks pode entregar ainda mais do que entrega com o Karl-Anthony Towns. Por quê? Porque o Karl-Anthony Towns é um cone defensivamente, isso não é segredo para ninguém. Ele teve 5 faltas, ele tem esse problema com faltas desde a época de Minnesota Timberwolves. Então eu acho que o Mitchell Robinson acho que não perderia a qualidade, entregaria mais qualidade defensiva e não sobrecarregaria tanto a defesa em cima de OG Anunoby, que teve 18 pontos e foi muito bem nessa partida, de Josh Hart, de Michael Bridges. O Jalen Brunson ele não é nada defensivamente, mas ofensivamente poderia entregar mais, não tendo que dividir esse papel com o Karl-Anthony Towns. Então eu acho que não perderia tanta qualidade esse time do New York Knicks com o Mitchell Robinson ao invés do Karl-Anthony. O Karl-Anthony Towns vai entregar muito mais ofensivamente do que o Mitchell Robinson, mas eu acho que não perderia tanta qualidade quanto se espera num eventual plano de jogo sem o Karl-Anthony Towns e com o Mitchell Robinson. Mano, eu acho que essa série também não vai se prolongar muito. Eu acho que o New York Knicks tem certa vantagem. Eu acho que se o Nickeil Alexander-Walker entrar, assim, vamos. Eu sou o cara que tô sendo cotado para MVP, eu consigo entregar muito bem para esse time, então eu tenho que fazer o meu papel. Teve 17 pontos, mas eu acho que o aproveitamento dele não foi muito bom, foi 6 de 17. Eu gosto muito do Nickeil Alexander-Walker, o jeito que ele joga, de achar bolas no mid-range. Então, eu espero mais dele. Eu vou cobrar bastante do Nickeil Alexander-Walker nessa série de playoffs, porque ele vai atacar para cima do Jalen Brunson, que não é um defensor muito bom. Então, o CJ McCollum aí, que teve alguns momentos sendo marcado pelo Jalen Brunson, teve 26 pontos, até que depois trocou a marcação que estava tendo o Michael Bridges no Nickeil Alexander-Walker no CJ McCollum, porque estava causando mais perigo, 11 de 20 nos arremessos. O CJ McCollum, como eu ressaltei, é mais experiente, então eu acho que ele não vai se omitir. Ele chegou muito bem nesse time do Atlanta Hawks, estava meio largado lá no Washington Wizards, mas veio muito bem, com um papel muito importante, relembrando os tempos aí de Portland Trail Blazers. E, cara, se for fator mando de quadra, eu acho que o Atlanta Hawks consegue ganhar 1 ou 2 jogos. Não acho que vai ser uma série de 7 jogos, de 6 jogos, mas, assim, talvez o Atlanta Hawks consiga ganhar 1 ou 2 jogos aí dentro de casa. O LA Lakers venceu o Houston Rockets. Esse jogo aí que não teve as suas principais armas ofensivas dos dois lados, o Houston Rockets sem o Kevin Durant e o Lakers sem o Austin Reeves e o Luka Doncic. Então foi um jogo aí dos coadjuvantes, dos papéis secundários. Eu acho que não foi um jogo muito bonito de se ver no ataque. Claro que o quarto período foi uma coisa bonita de se ver, mas eu falo dos 3 primeiros quartos. Não acho que foi um jogo prazeroso de se ver. O Tyrese vindo do banco com 16 pontos, 7 de 7 nos arremessos, muito bem, teve um duplo-duplo com 10 rebotes. O Jabari Smith Jr., que eu acho que é uma decepção, não gosto do Jabari Smith Jr., pode entregar sim do lado defensivo da quadra, mas do lado ofensivo ele força muito. O Alperen Sengun, cara, eu espero muito mais do Alperen Sengun do que ele entregou. O garrafão do Lakers não é um garrafão muito bom. E na defesa ele é um cone. O ataque dos Lakers foi majoritariamente feito dentro do garrafão, tirando o Luke Kennard aí, que teve uma noite abençoada. Majoritariamente, a bola do Lakers foi dentro do garrafão. O DeAndre Ayton aí, que teve seus 19 pontos. Não é de se esperar 19 pontos pro DeAndre Ayton, cara. Então, 19 pontos do DeAndre Ayton não me impressionam tanto quanto 19 pontos do Alperen Sengun, que pra mim era um cara que tem que estar numa ausência do Kevin Durant, fazendo 30 pontos, fazendo 25, 27 pontos, e não distribuiu tantas assistências quanto distribui também. 6 assistências apenas, com 3 turnovers e com problemas de faltas, então foi uma noite para esquecer aí, teve que ser utilizado aí, e o Clint Capela, que teve apenas 2 pontos, e já tá também velho o Clint Capela, então não gostei da atuação do Alperen Sengun. O Amin Thompson, do que se espera dele, tá bom, 17 pontos, 7 de 18 nos arremessos. Na defesa ele entregou 3 roubos de bola e 1 toco, conseguiu
anular o LeBron James no começo do jogo. O LeBron James veio quente no final do jogo, conseguiu aí suas 3 assistências e 19 pontos, mas eu acho que sem Luka Doncic e Austin Reeves, o LeBron vinha para 30 pontos, mas eu acho que ele conseguiu ser bem anulado pelo Amin Thompson. O Red Shepard, 6 de 20 nos arremessos, 5 de 14 para 3 pontos, ele forçou muito, ele percebeu que sem a principal arma ofensiva e o Alperen Sengun não estava numa noite boa, estava carregado de faltas. O Red Shepard percebeu que esse papel ofensivo tinha que estar com ele, mas ele não conseguiu cumprir muito bem. Claro que se o Houston Rockets se manteve vivo no jogo foi por causa do Red Shepard, mas eu acho que ele não tinha que forçar tanto para 6 de 20 nos arremessos. Cara, do lado do Los Angeles Lakers, eu acho que o Luke Kennard foi uma baita adição. Foi importante no jogo contra o Orlando Magic, que meteu aquela bola no game winner. Tá sendo importante nesses últimos jogos vindo do banco, num papel que ele não exercia, que é um papel de distribuir a bola. Ele teve apenas 3 assistências, mas eu vejo ele numa característica de armação muito boa, desenvolvida nesse período com os Lakers. O Rui Hashimura não é um cara, assim, um exímio defensor para dar tocos, e ele foi muito bem nessa partida. Deu 2 tocos, deu 3 roubos de bola. No papel defensivo foi muito bem. O Jay Claravia com 6 pontos apenas, mas no lado defensivo eu gostei muito da atuação do Jay Claravia. Gostei muito em geral da atuação defensiva, do papel defensivo do Los Angeles Lakers, que é uma coisa que era muito criticada. Desde o começo da temporada foi muito criticada, e no final conseguiu reencontrar. O Marcus Smart conseguiu reencontrar o papel defensivo que ele propunha. Teve 2 tocos e apenas um roubo de bola e 5 turnovers. Mas eu acho que o Marcus Smart, dentro do que é proposto para ele, dentro do papel que ele é exercido dentro do time do Los Angeles Lakers, ele foi muito bem. Ele pode ajudar algumas pessoas aí do time do Los Angeles Lakers que não tem uma característica defensiva muito boa a se desenvolverem, a encontrarem um papel novo. Voltando a falar aí sobre o DeAndre Ayton, 19 pontos, 11 rebotes para ele. Cara, o DeAndre Ayton é um cara preguiçoso? Mas eu acho que ele, dentro do garrafão do Houston Rockets, que não é um garrafão muito forte, principalmente sem o Steven Adams, pode ser um cara crucial aí na série. Um cara que, na volta aí, uma possível volta no jogo 5 do Luka Doncic, um cara que pode ser achado aí nas pontes aéreas, um cara que pode ser achado aí no papel de jogo de pés para cima do Alperen Sengun, que não é um bom defensor. O Luke Kennard, cara, 27 pontos, 9 de 13 nos arremessos, 5 de 5 para 3 pontos. Muito bom jogador o Luke Kennard. Ele lidera a liga, acho que, se eu não me engano, já liderou 3 vezes em porcentagem nas bolas de 3 pontos. Tem 48% nessa temporada e foi 100% nessa partida. Cara, o Lakers para mim surpreendeu. Eu esperava uma série tranquila aí pro Houston Rockets. Claro que não teve o Kevin Durant nessa partida, mas dentro do que se esperava para essa série, principalmente do Lakers sem o Luka Doncic, sem o Austin Reeves, eu esperava muito, 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 muito mais do que um jogo perdido da forma como foi pro Houston Rockets. Esse jogo foi muito disputado no começo, foi muito disputado até o terceiro período, mas no terceiro período o Lakers abriu 7 pontos de vantagem aí e conseguiu segurar muito bem até o final do jogo. O terceiro período ficou empatado, mas, cara, LeBron James foi um diferencial absurdo. Quando ele tá quente, esquece. O terceiro período, como eu falei, foi uma coisa linda de se ver, 32-32. Cara, o Luke Kennard matando bola de tudo quanto é jeito. O LeBron James distribuindo muito bem a bola, com 3 assistências, quase fez um triplo-duplo, velho. Cara, 9 de 15 nos arremessos. O LeBron James tem 41 anos, ele percebeu que não é o mesmo cara atlético. Claro que ele continua sendo muito atlético, mas ele não é aquele cara no auge físico e consegue entender o papel dele no jogo, distribuindo assistências, roubando bola, dando toco, fazendo seus pontos no jeito que dá para fazer ainda com 41 anos de idade. Então, muito, muito, muito importante o papel do LeBron James na liderança, no papel de armação e no papel ofensivo desse time do Los Angeles Lakers. Cara, os jogos de hoje foram esses. Não fiz um vídeo falando sobre o que eu acho e quais são os meus palpites para os playoffs essa temporada. Prometo que eu tentei, mas não consegui de jeito nenhum. Eu vou tentar fazer essas análises todos os dias, todos os jogos. Então, cara,
É isso, primeiro dia de playoffs concluído com sucesso. Deu pra entender mais ou menos como vão desenrolar algumas séries, outras ainda eu tô meio confuso, como essa do Lakers, eu não sei o que se esperar. Eu acho que o Cleveland Cavaliers está muito bem, pode fechar essa série aí tranquilamente. O Denver Nuggets é uma série aí que pra se atentar, se o Anthony Edwards vai se manter no nível que está jogando atualmente, machucado, como é que vai se comportar o Anthony Edwards. Então, é isso. Vamos aí para os jogos de amanhã. Deixa eu ver como é que vão ser os jogos de amanhã. Philadelphia e Boston, Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder, Orlando Magic e Detroit Pistons e Portland Trail Blazers e o tão famoso San Antonio Spurs. Cara, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Foi muito bom o dia de playoffs. Muito, muito bom. E se vocês querem ver mais vídeos sobre análises de jogos, sobre análises de playoffs, deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô com 99 inscritos. Então, essa nova fase, né? Gravando vídeos aqui longos aqui pro YouTube, mostrando minha cara, postando shorts também. Então, se vocês gostam, se vocês apoiam, se vocês é, realmente querem ver análises, tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal que eu quero ver vocês muito, muito fortes aí comigo. Tamo junto, um abraço a todos vocês, valeu e tchau!